Então, o primeiro momento, vou partilhar com vocês um pouco da história das campanhas da fraternidade no Brasil. E depois, então, vamos refletir dentro dessa questão da campanha da fraternidade, então, deste ano. E somente dizer a vocês, então, no período que eu fiquei na Itália, eu fiz o mestrado, o doutorado, e o doutorado eu fiz sobre a história das campanhas da fraternidade no Brasil, que há tanto tempo que iniciou, que alguns inclusive acham que não é nem do Brasil, que é do mundo, não é verdade? Mas essa história assim tão bonita da campanha, e aliás tem tantas campanhas por aí, essa é a campanha da fraternidade. Então eu tenho o livro publicado pelas edições CNBB, desde 2015, e para quem quiser depois aprofundar um pouquinho mais, porque vocês vão ver que é bem rápido aquilo que a gente vai fazer aqui, né? Quem quiser aprofundar, então, essa história bonita de caminhada da Igreja do Brasil, tenho, então, esse livro que é uma síntese da síntese, assim, dá para dizer assim, do doutorado que a gente fez. E foi publicado pelos bispos do Brasil, porque trabalho como esse não é porque foi eu que fiz, mas não tem igual. Resgatando mesmo a história lá mesmo de quando iniciou. Quem quiser adquirir o livro, vocês vão ver que o objetivo não é, quem sabe, econômico, mas é a divulgação. Foram feitas 5.000 cópias e praticamente eu vou ver para fazer a segunda edição, colocando as campanhas dos últimos anos, que não tem porque foi publicado em 2015. Mas então vamos lá, quem quiser adquirir, o valor é R$30 e com o Fernando aí. Então, campanha da fraternidade. Vocês já se questionaram por que, como, quando, quem sabe, iniciou a campanha da fraternidade? Aonde que iniciou a campanha da fraternidade? Se todos os anos nós lidamos praticamente com matemática, com uma realidade diferente e refletimos? Vocês que, inclusive, tem muitas catequistas que pegam porque tem como depois partilhar um pouco também com as crianças, com os adolescentes na catequese. Alguém sabe, claro que tem muitos de vocês que de repente já participaram de palestras minhas, inclusive nesses últimos tempos, né, Arco Verde, e também a Mãe de Deus, porque eu fiz também nas paróquias minhas a reflexão sobre isso. E também faço parte, somente para partilhar com vocês, da coordenação nacional desde 2015, então, sobre a campanha da fraternidade. Já fizemos toda a reflexão, inclusive, do próximo ano, da campanha, porque o tema é escolhido 2 anos antes. Então, essa história, e vocês viram que o título do livro eu escolhi, aquele da campanha da fraternidade de que ano? Escolhe, pois, a vida. Será que foi a campanha da fraternidade de que ano? 2008. Nós tivemos essa campanha da fraternidade, escolhe, pois, a vida. Então, mas aonde que, quem sabe, iniciou, por quê, quando, como? Em 1962, que iniciou a campanha da fraternidade. E ela iniciou lá com 3 dioceses, depois, no 63, já foi em 16 dioceses, no 64, já foi em 70 dioceses do Brasil, e no 65 já foi em 90 dioceses. Então foi algo que foi realmente caminhando muito nesse sentido, né? Mas aonde que ela iniciou mesmo? Lá no estado do Rio Grande do Norte. Naquela realidade assim também de desigualdades sociais, por causa das secas que tinha. Isso parece que é uma realidade não só de lá, agora já é de tudo o que é lugar, né? Essas questões climáticas. Então, iniciou lá com essa realidade de desigualdades sociais. Depois, nós tivemos lá a alfabetização para adultos com as escolas radiofônicas. E iniciou lá a chamada, então, campanha da fraternidade.
E que a nível nacional, então foi no ano de 1964. Mas desde que a campanha iniciou, ela teve 3 objetivos, que esses a gente não pode esquecer. Primeiro objetivo, qual será que foi? E o mais importante, o principal, que tem que permanecer para sempre? Qual será que foi o objetivo, o mais importante objetivo? Foi a fé, a partir de Jesus, a dimensão religiosa, a espiritualidade. Por isso que, inclusive, quando que é feita a abertura da campanha da fraternidade? Exatamente. Na quarta-feira de cinzas é feita a abertura da campanha da fraternidade, que nesse ano, inclusive, a nossa diocese fez a abertura em Galópolis. Por que será que foi lá? Dom José, junto com o padre Leonardo, junto com algumas pessoas da comissão da campanha, fizeram a abertura em Galópolis. Por quê? Porque foi um dos lugares onde que o pessoal mais sofreu por causa das enchentes que nós tivemos em maio. Então, nós vemos que essa campanha tem tudo a ver, né? Então, o primeiro objetivo é espiritual. O segundo objetivo é formativo. Isso até eu gosto de partilhar porque nos remete lá em outros tempos. Tem alguém aqui que é professor ou professora? Lembram o tempo do mimeógrafo? Lembram o tempo em que a gente cheirava as provas a álcool? Eu achava que era só eu que sabia disso. Então, as primeiras folhas, dá para dizer assim, me chamou muita atenção porque quando eu fui fazer a pesquisa, dizia assim, eram as chamadas folhas volantes. Agora nós temos o texto base, tudo bonito e tudo mais, né? Mas na época eram as chamadas folhas volantes que eram enviadas para as dioceses e que continha a reflexão sobre o tema, sobre a temática, então, que era feita, realizada naquele ano. Então, o segundo objetivo é formativo. Terceiro objetivo, que inclusive nos escritos dizia assim, que não é que quem sabe tinham conseguido muito alimento para partilhar, mas serviu para uma conscientização. Então, o terceiro objetivo, ele é caritativo. Por isso que no último domingo de Ramos, nós tivemos a coleta da solidariedade e que são contemplados muitos projetos assim pelo Brasil afora. Então, 3 objetivos que estavam presentes assim no início, quando começou a campanha da fraternidade e que continua até nos nossos dias, acredito que até que vai ter campanha da fraternidade, vão permanecer. Mas então, campanha da fraternidade, fatores históricos, eclesiais, anteriores ao Vaticano II. Nós, no 62 ao 65, o que nós tivemos na igreja? O Concílio Ecumênico Vaticano II. Por isso que a campanha da fraternidade, ela nasceu muito junto também do Concílio Ecumênico Vaticano II. Depois, ela também caminhou muito junto com a Caritas brasileira. E, então, nesse contexto, é que iniciou a campanha da fraternidade. E nós vemos aqui a criação da Ação Católica, Movimento por um Mundo Melhor, a CNBB, CRB, PE para a Igreja do Brasil, Plano de Emergência para a Igreja do Brasil. Foi o primeiro plano que foi feito pelos bispos do Brasil em conjunto. Depois, então, nós tivemos o Plano Pastoral de Conjunto. E atualmente nós temos as diretrizes gerais evangelizadoras da Igreja do Brasil. Os frutos do Vaticano II, novos rumos eclesiológicos, uma igreja mais servidora. Então, os documentos do Vaticano II
é que ajudam também na base do texto base. Então, históricas iniciativas eclesiais em torno das campanhas. Foi a maior campanha que já no Brasil nós tivemos. Na Alemanha tem algo parecido, na Argentina teve algo parecido, mas como no Brasil nós não temos algo igual, não, da campanha da fraternidade. Nós vemos aqui Dom Helder Câmara, assim, no CN, da campanha da fraternidade no 63. Ora, Dom Helder estava lá participando do Concílio Ecumênico Vaticano II. O CN significa o quê? O certidão de nascimento da campanha da fraternidade. No 64, então, foi a nível nacional, e aí tem toda uma organização em torno da campanha, o plano pastoral de conjunto. Se antes nós tínhamos o plano de emergência, agora já é o plano pastoral de conjunto. Depois, vocês devem se questionar, mas como é o desenvolvimento das campanhas? A escolha dos temas, a elaboração do material, a preparação nas diferentes dioceses, como acontece a avaliação. Então, é toda uma equipe, é muito trabalho que é realizado junto à campanha. E os temas geralmente são escolhidos 2 anos antes, para refletir. Vejam, inclusive, esse como veio no momento muito certo, né? E, então, aqui nós vemos a foto lá de Nízia Floresta, aonde que iniciou a campanha da fraternidade. Eu coloquei aqui, inclusive, claro que Dom Eugênio de Araújo Sales foi o impulsionador da campanha, mas o Monsenhor Hilário Pandolfo era diretor nacional da Caritas da nossa diocese, que estava lá, então, em Brasília. Essa aqui, uma foto diferente da selfie que normalmente a gente faz, né? E por que será que eu coloquei aí? Porque foi a primeira foto lá em 1962, quando iniciou, então, a campanha da fraternidade. É muito interessante, né? Inclusive, quando eu partilhei em Brasília dessa reflexão, o coordenador geral da campanha, ele disse assim, o senhor mordeu o peixe. Por quê? Porque percebeu, assim, da pesquisa que a gente buscou fazer, né? Vejam as notícias que saíram nos jornais no 1962, pensando nos mais pobres, ajudemos a igreja a transformar. E 8, grande coleta para as obras sociais. Dom Eugênio, Semana de Fraternidade, grito de justiça social. Essa realidade mesmo por aqueles mais empobrecidos. Dom Helder Câmara, que assina certidão de nascimento, esse é o texto que ele enviou para todas as dioceses do Brasil, pedindo se aceitavam, então, essa campanha da fraternidade, se agradava e tudo mais. E é interessante que a grande maioria das dioceses, então, aceitaram essa campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade ela tem várias fases, 4 fases diferentes, 4 fases distintas. A primeira, então, do 64 ao 72, é a perspectiva adintra. Aonde que nós temos temas que, a partir do Vaticano II, a Igreja reflete até mais sobre si mesma. Então, uma história de doação, serviço, compaixão e renovação da Igreja. E assim eu vou passar rapidamente para mostrar a vocês através através do cartaz, porque nas nossas paróquias, nossas comunidades, a primeira coisa que aparece lá no mural, geralmente, da igreja, é o cartaz, né? E então, vejam aqui, ó, o 64, que foi a nível nacional. Podemos ler junto o lema? Lembre-se. Então, 64 e 65 são 2 temas em que refletem a realidade do batizado. Todo batizado é chamado
a participar na vida da comunidade. Então, no 65, faça da sua comunidade faça da sua paróquia uma comunidade de fé, culto e amor. E assim, então, nós vamos ter, vejam aqui, ó, no 65, 91 dioceses que realizaram, assim, então, a campanha da fraternidade. Depois, 66, somos responsáveis uns pelos outros. 67, somos todos irmãos, somos todos iguais. Quantos temas da campanha da fraternidade que, se a gente observa, quem sabe a gente trabalha agora, mas a igreja já estava refletindo, trabalhando há muito tempo atrás. Acolhido para com todos. Depois, crer com as mãos, que foi no 68. Vocês podem perguntar assim, mas como é que é escolhido um tema, um lema da campanha da fraternidade? Por exemplo, no 2004, que foi a campanha da fraternidade sobre a água, foram mais de 200 mil assinaturas para Brasília pedindo que fosse sobre a água. Tem muitos pedidos sobre temas a serem trabalhados. Mas no 68, nós tivemos a conferência de Medellín, no 68. Por isso que depois, nesse período, o que nós tivemos a partir do 64 no Brasil? A ditadura militar, que durou muito tempo. Então, tem temas que fazem refletir, assim, essa realidade que nós vivíamos. Então, para outro, o próximo é você. No 69, também teve como base, como nós vemos na campanha da fraternidade desse ano, que é a Laudato Si do Papa Francisco, aqui nós tivemos a carta encíclica Populorum Progressio do Papa Paulo VI, que foi uma carta encíclica em que olhou de modo positivo o desenvolvimento dos povos. Depois, crer com as mãos é participar. Vejam a questão da ditadura militar. Depois, a reconciliação numa situação nacional em quase estado de guerra pela ditadura militar. Depois, descubra a felicidade em servir. No 72, eu fui numa escola em que a vice-diretora que estava lá, ela disse assim, que o ano anterior ela tinha ido para lá para trabalhar. Aquele ano, ela percebeu que ela tinha ido para servir. Como muda, né? Muitas vezes, quando mudamos lá no coração, as motivações, muitas vezes fica muito diferente. A segunda fase, do 73 a 84, perspectiva à destra. A construção da estrutura, inclusive da campanha da fraternidade. E desde 1970, nós temos todos os anos uma carta que o Papa escreve referente, então, à campanha da fraternidade. Desde 1970, todos os anos. É escrita uma carta que motiva, assim, a campanha. Então, vejam, essa fase, nós vamos ter temas que se abrem mais à realidade social. A fraternidade e libertação, o egoísmo escraviza, o amor liberta. Depois, vamos ler junto o lema? Onde está o teu irmão? E por que eu fiz questão que a gente lesse junto? Onde está o teu irmão? Porque naquele ano teve uma enchente tão grande em Tubarão, Santa Catarina, que disseram assim que o pronto-socorro não conseguia recolher os corpos de tanta gente que morreu. Eles que me disseram quando eu fui orientar a campanha da fraternidade já há uns anos atrás. E aí a pergunta, onde está o teu irmão? O teu irmão está lá sofrendo. O teu irmão está lá sofrendo. Como muitas realidades, quem sabe nós vivemos também no Rio Grande do Sul. E isso, continua. Depois, repartir o pão.
caminhar juntos. Comece em sua casa. Trabalho e justiça para todos. Essa questão do trabalho, ela vai e retorna assim seguidamente, porque é uma realidade. Desigualdades sociais, por exemplo, no Brasil. Então, tem temas que várias vezes assim eles vão aparecendo, devido também muitas desigualdades sociais que nós vivemos. Esse tema também nós podemos ler juntos. Isso, preserve o que é de todos. No 79, vejam, então já era uma questão que a igreja vinha refletindo. Já naquele ano, no 79, há tanto tempo atrás. E nós vamos ver que essa questão ecológica não é somente, quem sabe, uma questão do Papa Francisco, não. Ela já é toda uma reflexão que ela é feita. Então, para onde vais? Por causa do Congresso Eucarístico Nacional. Depois, saúde para todos. Depois, a verdade vos libertará, por causa dos encarcerados. Fraternidade sim, violência não. Esse é um tema que muito bem poderia retornar, porque vocês viram quantos é realmente assustador. Se nós olharmos somente na questão do feminicídio nos últimos tempos no Rio Grande do Sul, quantos foram? Acho que 10. 10. Então vejo que vocês estão bem sintonizados com os meios de comunicação ou com realidades que nós estamos vivendo. 10 feminicídios, vejam, e quantos outros tipos de violência que nós vemos, não é verdade? Então, fraternidade sim, violência não. Para que todos tenham vida. Eu vim para que todos tenham vida. Que todos tenham vida plenamente. Acho que nas nossas paróquias ainda se canta, né? Uma das questões da campanha da fraternidade, inclusive, são os cantos. Claro, tem anos que tem um canto que, de repente, se canta aquele ano e depois passou, não se canta mais. Mas tem cantos que vão permanecendo ao longo da história e fazem história com as nossas comunidades. Esse, por exemplo, desse ano, ao menos na paróquia da gente, né? Se canta um tanto seguido, eu vejo esse canto que ele então, cantado. Depois, terceira fase, então, do 85 ao 2013, a igreja volta-se para as situações existenciais do povo brasileiro, que é o tempo do São João Paulo II, as suas viagens, mas tem o rosto um tanto, então, também do João Paulo II. Pão para quem tem fome. O pão. Eu aprendi em casa, na simplicidade da vida, que a gente não joga fora pão. Não sei nas famílias, nas casas de vocês. E também comida. Claro, se está estragado é uma coisa, mas assim, logo a gente pensa, mas quem não tem? Mas quem passa por necessidades? Mas quem passa por dificuldade? Então, isso, seguimos adiante. Terra de Deus, terra... O gravíssimo problema da terra no Brasil. Depois, então, fraternidade do menor, quem acolhe o menor a mim, acolhe, sobre a questão dos menores, né, na congregação dos pobres servos, se tem as casas lares, se tem, todo um trabalho que é desenvolvido, então, com as crianças carentes, com as crianças abandonadas, por exemplo, também em Porto Alegre, ouvir o clamor deste povo, depois, fraternidade e comunicação, comunicação para a verdade e a paz. Aqui não precisaria somente uma campanha da fraternidade, precisaria muito mais coisas, né? Não é verdade? Não concordam comigo? Sobre a questão da comunicação, que realidades que nós estamos vendo de gente que às vezes parece que não tem nada na cabeça e fica se expondo na internet e dizendo tanta besteira, dizendo tanta coisa. Às vezes porque não tem as outras pessoas na frente, então se acham no direito de ficar se expondo outras pessoas também na internet e de tantas formas diferentes.
Depois, mulher e homem, imagem de Deus. Seguimos solidários na dignidade do trabalho. Aquilo que eu dizia, então, essa questão mesmo do emprego, do trabalho, volta, é um tema assim que vai e retorna. Depois, sobre a juventude, então, Juventude Caminho Aberto, no 92, por quê? Nós tivemos um tema aí sobre a juventude, porque teve a Conferência Episcopal Latino-Americana de Santo Domingos, que foi sobre a questão da juventude. 68, Medellín, 79, Puebla, 92, então, Santo Domingos, 2007, Aparecida. Que são referências da caminhada da vida da igreja latino-americana ou do Brasil. Por exemplo, as diretrizes no Brasil não tem como. Hoje em dia você tem que caminhar em conjunto com aquilo que é a igreja, com a comunidade, com a paróquia. Ninguém é mais uma ilha de fazer as coisas por conta. Por exemplo, a catequese, de caminhar junto com a diocese. É a caminhada pastoral. Então, onde moras? Uma pergunta que é de 100 milhões. Por quê? Porque muitas vezes tem gente que procura o trabalho e não diz onde mora, porque se dissesse onde que mora, não consegue trabalho. Infelizmente. A família, como vai? Eras tu, Senhor? Vejam aqui, teve como base as diretrizes gerais, aquilo que eu estava falando. Acho que terminou a pilha. Isso. Então, depois, fraternidade política, justiça e paz se abraçarão. Veja, de novo, entra essa questão, esse tema. Cristo liberta de todas as prisões, questão dos encarcerados. Depois, a fraternidade e a educação. Vamos ler junto o lema? Sem trabalho, por quê? Sem trabalho, por quê? Mesmo se, hoje em dia, tem aquele que não consegue trabalho, mas às vezes tem aqueles que não procuram trabalho. Tem várias realidades. Não é verdade? Sim. Porque na região aqui, eu acho que quem busca um trabalho não é tão difícil assim de encontrar o trabalho. Isso. Depois, novo milênio sem exclusões. O que tem de diferente nessa campanha da fraternidade? Que ela é ecumênica no ano 2000 e de lá para cá, praticamente de 5 em 5 anos, ela é ecumênica. Depois, essa aqui não dá para passar, né? Vida sem drogas, não. Que realidade que nós estamos vivendo, não somente, quem sabe, no nosso estado, não, porque ela ultrapassa as fronteiras, como se diz. Ela pega o rico, pega o pobre. E tenham muito cuidado nas famílias de vocês, com os filhos, com os jovens. Porque às vezes acabam entrando com más companhias e assim a coisa anda. E quando se dão conta, muitas vezes já é tarde demais. Então, sobre essa questão das drogas, por uma terra sem males, questão indígena, depois vida, dignidade e esperança, sobre a questão então dos idosos. Vamos ver se alguém adivinha qual é o estado do Brasil que mais tem pessoas acima de 100 anos. Não é o Rio Grande do Sul, não é Paraná, não é Santa Catarina. Bahia. Quem falou? Bahia. Sim. Então, vejam aqui, água, fonte da vida. Então, água. Depois, felizes os que promovem a paz. Levanta-te e vem para o meio. Essa campanha da fraternidade serviu antes para quem? Para nós, nas nossas paróquias, nas nossas comunidades. A construir
acessibilidade para todas as pessoas. Essa campanha da fraternidade de tudo foi para nós. Fraternidade, e então na questão da Amazônia, vida e missão nesse chão. Depois, escolhe, pois, a vida. Essa é a campanha da fraternidade, que teve como base a carta encíclica do Papa do São João Paulo II, Evangelium Vitae, sobre o valor e a inviolabilidade da vida humana. Vejam, tem muitas campanhas da fraternidade que tem como base, muitas vezes, um documento dos bispos, carta encíclica e tudo mais. Depois, então, a paz é fruto da justiça. Economia e vida, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Essa campanha não teve muita repercussão, porque o texto base não estava muito bem feito. Você sente logo. Depende de várias questões, assim, também, da repercussão da campanha. A criação geme em dores de parto, depois que a saúde se difunda sobre a terra. Fraternidade e juventude, eis-me aqui, envia-me. Quem sabe, teve o privilégio de ir para o Rio de Janeiro no Encontro Mundial da Juventude, 2013. Alguns eram muito jovens ainda, né? Você foi? Eu estive lá também, e é ali que a gente viu um dos lugares que estava presente o Papa Francisco, e quebrando protocolos também, com o carro, com a segurança e tudo mais. Por isso que ele nos faz refletir, nos faz pensar, assim, realmente, nessa caminhada de fé, nessa caminhada do seguimento a Jesus, mas então foi sobre a juventude. Quarta fase, então, 2014, 2024, 2025, que são os gritos da sociedade, em que nós vemos os gritos da sociedade sobre a questão do tráfico, e ela continua ainda nos nossos dias. Vejam, isso cuidado, porque às vezes as pessoas dizem, mas essa campanha da fraternidade não tem nada a ver com nós. Olha, naquele ano eu fui assessorar a campanha da fraternidade em Bento Gonçalves. E estava lá Dom Adelar Baruffi, que era padre lá. Ele disse assim, vê como você fala aqui, porque o pessoal diz que não tem muito a ver a campanha da fraternidade aqui. 15 dias antes de eu ir para lá, sumiu uma pessoa de lá. Irmãos. Vocês lembram de uns anos atrás uma senhora que foi para Aparecida? Sim. Nunca mais. Há uns anos atrás, também, nas Irmãs Pobres Servas, estava uma jovem ali, mas ela estava de férias. E todas as noites ela ia de encontro à mãe dela, que trabalhava num restaurante das 6 às 10 da noite. Viram ela sair de casa, mas não chegou no lugar onde que estava trabalhando a mãe dela. Nunca mais. Nunca mais teve notícias. Essa questão, ela é muito mais séria do que nós imaginamos. E depois, fraternidade, eu vim para servir. Como é bom quando a gente vê alguém que serve com alegria, né? Depois, sobre casa comum, nossa responsabilidade. Foi mais sobre a questão do saneamento básico. Depois, então, os biomas brasileiros e a defesa da vida. Quando eu fui para Brasília nesse ano, sei o que sobre biomas. Parecia. E depois teve uma repercussão assim, uma reflexão muito boa, muito bonita. Fraternidade e superação da violência. Vós sois todos irmãos. Teve um encontro em Osório. E Dom Jaime Cole, ele disse assim, como são coisas bonitas, assim, que faz a gente refletir, ele disse assim, olha, se a gente se considerasse irmãos e irmãs, é a síntese da palavra de Deus. Nunca mais esqueci. Se a gente se quisesse bem, irmãos e irmãs, é a síntese do evangelho, da palavra de Deus. E tem algo melhor do que a gente se querer bem, principalmente quando alguém está doente? Principalmente quando estamos doentes. Como precisamos uns dos outros. Fraternidade e políticas públicas.
Depois, fraternidade, vida, dom e compromisso, viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Essa campanha teve muita repercussão também e a base foi Santa Dulce dos Pobres, Anjo Bom da Bahia. Na Bahia você não fale de Irmã Dulce, não. Somente fale bem. Porque ela tem autoridade. Ô mulher de ferro. Mulher da caridade. Isso. Depois, fraternidade, diálogo, compromisso de amor. Cristo é nossa paz. Depois, fraternidade, educação. Fala com sabedoria e ensina com... que bonito, né? Lava a alma. Fala com sabedoria e ensina com amor. Depois, fraternidade e fome. Dá-lhes vós mesmos de comer. A segunda demonstra que a primeira está falha. Se tem fome é porque também muitas vezes falha a caridade, né? Fraternidade e amizade social. Já entramos na reflexão. Fratelli Tutti é a reflexão do Papa Francisco, que ele nos faz, em que quando eu estava no Fátima lá, uma professora disse, mas padre, mas amizade social? O que é isso? O que é amizade social? Amizade, normalmente nós pensamos, né? Sim, mas se a gente pensar em maneira global, o querer bem a todos, coisas do Francisco. Vós sois todos irmãos e irmãs? Isso, fraternidade e ecologia. Também aqui, integral, por quê? Depois nós vamos ver. O porquê. E Deus viu que tudo era muito bom. Retomamos, fizemos a primeira parte. Eu sei que, porque em outros lugares que a gente faz, tipo uma assessoria nesse sentido, tipo, até numa diocese, muitas vezes é tipo o dia que a gente faz. Então tem muito mais tempo também. Mas acho que já serviu para a gente ter uma ideia. Assim, vejam a beleza da campanha da fraternidade, né? De toda essa caminhada que nós temos, que a igreja tem, que a gente faz parte. Caminhada há 50, 60 anos, que todos os anos a gente reflete em comunhão sobre algo, sobre uma realidade, sobre uma situação que nos interpela geralmente, mas a partir da fé, a partir de Jesus, a partir do nosso ser discípulos e discípulas de Jesus. Não tem como ser missionário de Jesus sem antes ser discípulo. Antes nós temos que ser discípulos. Isso para todos nós. Provem pensar também na catequese, se as crianças, adolescentes logo percebem se tem a dimensão da fé na vida de vocês ou na minha vida ou não. Se tem uma caminhada, E isso na verdade, o que conta é a motivação da gente. Mas então, continuamos, nós vimos ali a história das campanhas e antes de, claro que já entrando na temática, na reflexão que nós vamos fazer, mas nós vamos ver que nem precisaria a fraternidade e ecologia integral, porque nós, no Rio Grande do Sul, nós já fizemos toda essa reflexão e que quando nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul essas questões climáticas, emergências climáticas no Rio Grande do Sul, principais eventos entre 2023 e 2024, se nós pensarmos um pouco, vejam, aqui era chuva demais, tem lugares no Brasil que daí não chovia, e em setembro do ano passado, quando eu fui, porque nós temos sempre em setembro 3 dias de encontro em Brasília, que a gente vê junto, então, toda a reflexão da campanha da fraternidade. Chegando em Brasília, vi muitas queimadas, lugares secos, e era 158 dias que não chovia. Aí no dia seguinte, cheguei lá, começou sangue de nariz. Mas por quê? Por causa do ar seco. Então vejam, essas questões climáticas nos fazem olhar e refletir muito. Então,
Memória dos principais eventos climáticos no 2023. Em junho, litoral norte. Ciclone extratropical, região nordeste do Rio Grande do Sul. 16 mortes. 3,2 mil desabrigados. De 200 a 350 milímetros caíram em poucas horas nos vales. Setembro, Vale do Taquari. 14 municípios atingidos diretamente. 54 mortos, 4 desabrigados, 107 municípios impactados, mais de 400 mil pessoas afetadas. No mês choveu 400 milímetros em Porto Alegre. Mês mais chuvoso em 107 anos. Novembro, Serra, Vale do Taquari, região metropolitana. 28 mil pessoas deixaram suas casas. 5 mortos, 221 municípios afetados. No mês choveu 325,1 milímetros em Porto Alegre, triplo da média esperada para o período. 2023, 6 em cada 10 municípios no Rio Grande do Sul tiveram emergência por chuva. Vejam algumas imagens aqui e outras que vão aparecer. Setembro de 2023. Eu digo para vocês, foi um mês atrás que eu fui fazer assessoria sobre a campanha da fraternidade em Nova Prata. Tinha pessoal de 14 paróquias de lá. Mas passando o Rio das Antas, eu não tinha mais passado depois de maio do ano passado. Eu simplesmente, praticamente, fiquei traumatizado olhar aquilo. Não tem como a gente não ficar impactado. Você não sabe nem o que dizer. Aquelas pobres famílias que lá ainda residem. E assim, então vejam as imagens. Novembro de 2023. Lajeado, Eldorado do Sul. Memória, principais eventos climáticos em 2024. Janeiro. Estragos em 49 municípios. Uma morte. 226,6 milímetros de chuva no mês em Porto Alegre. O segundo janeiro mais chuvoso no século XXI. Abril, maio. Chuvas intensas e ininterruptas por vários dias. Sobrecarregamento das bacias dos rios Taquari, Caí, Pardo, Jacuí, Sinos e Gravataí. Aumento dos níveis do rio Guaíba e a Lagoa dos Patos. Rio Taquari passou dos 30 metros de altura. Rompimento parcial de uma barragem no norte do estado. Rio Guaíba ultrapassou a sua cota de inundação. Chegou a 5,33 metros, superando os 4,76 metros de enchente de 1941. Vocês lembram que eu falando de 1941, né? E depois tiveram que passar para 1917. Porque tinha superado, inclusive, 1941. Rompimento dos diques de São Leopoldo, Canoas, Porto Alegre. Pela primeira vez em sua história climática, a cidade de Porto Alegre registrou um acúmulo em mês civil superior a 500 milímetros. E eu acredito que todos nós que estamos aqui esperamos de nunca mais ver uma situação dessas. Nunca mais viver, nunca mais passar por um momento desses. Eu estava dando aula de teologia para leigos em Farroupilha, daí eu passei um videozinho sobre Roca Salles. E, de repente, tinha alguém que estava lá e começou a cair em prantos. Até o pessoal ficou assim, ele disse, não, é que no vídeo eu vi aonde que morava a minha família, a minha irmã. Ver de longe uma coisa, passar pela gente é outra. Vejam essa imagem, inclusive, assim, eu acho, ela nos faz refletir muito. Porque assim, o nível do rio Taquari, em Roca Salles, às 12 horas, 8,96 metros. Às 14 horas, 11,1. Às 15 horas, 12,92.
Às 16 horas, 14,5. Às 17 horas, 16,1. 18 horas, 17,2. 18 horas, sim, 17,2. 19 horas, 18,3. 20 horas, 19,32. E vai às 23 horas, 22 metros e 37 centímetros. Quantos metros dá ali em 11 horas? Não precisa nem ser bom matemático para fazer os cálculos. E só que por detrás disso tem pessoas, tem seres humanos, tem casas, tem lares, tem afetos, tem vida, tem tudo. Tem tudo. Por exemplo, lá em Carlos Barbosa, onde a gente mora, né? Hoje estava entrando para ir no apartamento e de repente entrou um senhor também, né? Ele disse assim que ele tinha nascido numa outra casa, mas 58 anos de Carlos Barbosa. Toda a vida dele foi ali. Imagina se tivesse, vamos por enchente, chegado aí. Então, meus irmãos, irmãs, não tem como a gente não refletir, não pensar, não olhar, quem sabe, e ver o que dá para fazer em cima dessas questões, né? Veja aqui, 2024, municípios afetados, 471. Pessoas afetadas, 2.398.255. com 255. Pessoas feridas, 806. Pessoas desaparecidas, 29. Óbitos confirmados, 183. Olhem para o mapa. 95% dos municípios atingidos. Aquele fim de semana que praticamente desceu o céu, eu estava no encontro de casais com Cristo em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Eu não tinha dimensão daquilo que tinha acontecido. Cheguei em Porto Alegre, daí o meu irmão... Eu cheguei na terça-noite, depois na quarta de manhã, vinha para Caxias. O meu irmão disse assim, olha, se você consegue vir indo até Torres, pegando a Rota do Sol, vem, porque depois tu não vem mais. Aí teve alguém da paróquia que me disse a mesma coisa, e o padre Leonardo me disse a mesma coisa. E foram 6 horas, fui até quase Torres, e depois para chegar em Caxias. Se eu não tivesse feito isso, acho que eu teria ficado um mês em Porto Alegre. E assim, olhem, 16 mil deslizamentos de terra catalogados no período da enchente, em que a gente diz assim, que são, hoje em dia se fala assim, são cicatrizes. Os deslizamentos são cicatrizes. E olhem aqui Porto Alegre, a realidade, sim. São imagens que a gente com certeza acompanhou e viu Canoas. Olha aí. Depois, também olhando assim as várias regiões de Canoas, por exemplo, nós tivemos um encontro de casais, inclusive, ali em Gravataí, Canoas, e o pessoal começou a relatar assim daquilo que estavam ainda vivendo. Quantas pessoas que começa a chover já fica com medo, né? São Leopoldo, Cruzeiro do Sul, escombros do salão paroquial, onde, em outubro de 2023, foram entregues sementes para famílias da comunidade. Projeção no Rio Grande do Sul, 47 milhões de entulhos. Parque Municipal. Vejam aí. A Câmara Setorial de Apicultura afirmou que 6 bilhões de abelhas morreram com as chuvas, destruindo 19,4 mil colmeias e afetando 37 mil apicultores gaúchos. Sem falar que essa questão ela está muito mais séria do que nós pensamos, no sentido de quanto se usa agrotóxicos por aí, de formas muitas vezes simplesmente
desmedidas, não é verdade? O uso de agrotóxicos inclusive, a Copa 21, que aconteceu em Paris, o que significa a Copa? A Conferência das Partes por Questões Climáticas, em que a conclusão dessa conferência foram 3 coisas: poluição, agrotóxicos e desmatamento. Poluição, agrotóxicos. Quantas vezes eu fico olhando, inclusive minha família veio embora também da roça, né, do trabalho, porque a gente sempre teve muita aversão a agrotóxicos. Você às vezes olha, tem a casa e tudo ao redor tem pareirais, e aí lá vai agrotóxicos. Não tem como, o ar que se respira. O ar que se respira a poluição. Mas então, ali nós ouvimos antes o hino, fraternidade, ecologia integral. Por quê? Então, essa ecologia, assim como nós vemos a amizade, essa reflexão que o Papa Francisco nos convidou a fazer, né? Alguém de vocês, de repente, já se aproximou dessa carta encíclica? Infelizmente, nas nossas realidades, o pessoal não tem muito hábito de leitura. Não é verdade? Não tem muito hábito de leitura, mas como é bom ler, como faz bem ler essa carta encíclica Fratelli Tutti, sobre a fraternidade e a amizade social. Alguém de vocês, de repente, assistiu um documentário, A Carta, porque foi um convite que foi feito no ano passado, retrasado ainda, né, nas paróquias, nas comunidades. Quem quisesse assistir, aquele documentário, 40 minutos. Realmente, a partir também dessa reflexão que a gente está fazendo, se puderem assistir, realmente vale a pena, porque vocês vão entender em maior profundidade aquilo que eu estou partilhando de nós. Essa reflexão do mundo, da atualidade, que o Papa Francisco nos fez e vai nos continuar fazendo. A amizade social vista de uma maneira mais ampla, o todo, o mundo globalizado. A amizade social o querer-se bem. Por isso que a fraternidade é a ecologia integral. Nós vamos ver que não é só, quem sabe, questões ecológicas hoje em dia. Não. É muito, muito mais além essa questão. Deus viu que tudo era muito bom. Que também teria uma música, mas depois tem uma outra melhor que eu vou passar para vocês. Identidade visual do cartaz. O São Francisco de Assis que, por causa dos 800 anos do Cântico das Criaturas, a cruz, que para nós não ficamos somente na Sexta-feira Santa, mas vamos ao domingo de Páscoa, né? E a natureza, então, a cidade, então ali os 800 anos, 10 anos da Laudato Si, depois a acolhida da Laudate Deum, nós vamos também ver o porquê, e a realização da COP30 então em Belém, sobre questões climáticas, a oração que nós rezamos. Depois, então, tem o hino da campanha de todos os anos, que ele é muito bonito também, que ele vem acompanhado das imagens. O objetivo geral, todos os anos, em qualquer campanha, nós sempre tivemos um objetivo geral, junto com os objetivos específicos, para atingir o objetivo geral. Até poderia perguntar, alguém de vocês que está aqui não tem um objetivo na vida? Quem não tem um objetivo na vida, não tem rumo, não tem... Imagino que todos têm muito bem para estar fazendo um trabalho tão importante, fundamental. E se nós estamos aqui porque um dia tivemos um catequista. A nossa fé de hoje, a minha fé, dependeu também que
No meu caso, a primeira catequista foi minha mãe. Porque as orações a gente deveria aprender em casa, né, com os pais. Vamos ler junto o objetivo geral? Promover espírito quaresmal e em tempos de urgentes crises socioambiental, um processo de conversão integral, ouvindo o grito dos pobres da galera. Vejam que bonito, né? Promover. Como é bom quando a gente consegue promover alguém, ajudar alguém. Então, promover o mundo, a sociedade, não é através de qualquer forma, não. É em espírito quaresmal. O tempo quaresmal que nós vivemos, que prepara para a Páscoa, em tempos de urgente crise socioambiental. Não precisa dizer nada, né? Com aquilo que nós vivemos no Rio Grande do Sul e nós olhamos para o mundo. Também porque os meios de comunicação nos mostram assim de um momento para o outro. Por exemplo, as enchentes na França, que aconteceu esses tempos também. Ou é frio demais, inclusive, ou é calor demais, ou é chuva demais, ou não chove, e assim vai. Esses desequilíbrios ambientais que nós estamos vivendo. É um processo de conversão integral. Então, essa mudança que ela deve acontecer não é somente questão ecológica. E aqui que trago presente, inclusive, gosto muito quando vejo nas escolas, porque tem as crianças e adolescentes nas escolas que, na verdade, eles nos dão de 10 a 0 em certas questões. Porque eles já vêm, nas escolas, eles refletem sobre isso. É muito bom. Porto Alegre, por exemplo, todos os anos, quando sai a campanha da fraternidade, a temática tem um encontro com os professores, com os coordenadores de pastoral, para depois levar nas escolas ao longo do ano. Ouvindo o grito dos pobres e da terra. Vejam, então, os objetivos específicos, reconhecer o caminho percorrido e as ações já iniciadas com a Laudato Si, denunciar os males que o modo de vida atual impõe ao planeta. E quantas realidades, né? Percebendo que tudo está interligado. Apontar as causas da grave crise climática global. A urgência de alteração profunda do nosso modo de vida, as falsas soluções. Aprofundar o conhecimento do evangelho da criação, a palavra de Deus. Explicitar a doutrina social da igreja, assumir o compromisso com a conversão integral, vivenciar as propostas do ano jubilar nas nossas comunidades e propor a ecologia integral como uma perspectiva de conversão, incentivar, vejam aqui, e elemento transversal, as dimensões litúrgica, catequética, e sociotransformadora do compromisso cristão. Incentivar as pastorais e movimentos socioambientais, promover e apoiar ações efetivas que visem a mudança do modelo econômico, apoiar os atingidos por catástrofes naturais, e assim, e celebrar os 10 anos da Laudato Si. Vejam quantas campanhas que nós já tivemos que falam sobre essa questão climática. Não é? A Laudato Si, ela veio culminar uma reflexão que a igreja vinha fazendo. Claro que coube ao Francisco, mas nós vamos ver como outros papas Então, 61 anos de CF, 8 sobre ecologia. Temos os cartazes, a fundamentação eclesiológica. É São Paulo VI até o Francisco. Esse período que nós tivemos aí de 50, 60 anos. Vejam, então, o Papa Paulo VI, a tomada de consciência do desafio ecológico. Tomada de consciência. Então ele escreveu uma carta encíclica em que ele acena já lá sobre a questão ecológica. E vamos ver os outros papas, então. João Paulo II, ecologia ética. Para ele, a crise ambiental não é só científica e tecnológica. É fundamentalmente moral. E se a gente for refletir em profundidade, nos damos conta que ele tinha muita razão.
A crise que nós vivemos é a relação entre a humanidade e o resto da criação. Como muitas vezes você vê que entra somente a questão econômica. Bento XVI, ecologia humana, considerado o primeiro Papa Verde, consolidou a relação inseparável que existe entre ecologia da natureza, ecologia humana e ecologia social. Aí não dá para ver muito, mas é a carta encíclica Caritas in Veritate. E por que o Papa Bento escreveu essa carta encíclica? Porque teve um encontro dos líderes mundiais em Roma e ele percebeu que, na verdade, não chegaram a nenhuma conclusão para ajudar também os países mais pobres. Essa carta encíclica, ela vai diretamente assim a essa realidade, ela dá uma resposta a esse encontro dos líderes mundiais e que não chegaram a conclusões. Laudato Si, ponto culminante então de um caminho. Vejam, então, aqui, né, a Laudato Si, ecologia integral, que é ambiente, economia, o social, o cultural, o cotidiano e o espiritual. Então, por que ecologia integral? Ela pega todas essas dimensões. O mundo como um todo. Porque decisões, vocês viram, inclusive, sobre determinadas situações, né? Infelizmente, tem o poderio dos Estados Unidos, que vocês viram certas decisões que foram feitas, né, pelo último governo, o que e ainda as loucuras, de repente, que vai acontecer. E quando teve a COP21, foi o único país que não assinou para reduzir o calor 1 grau até 2100. Então, ecologia integral. Vejam, então aqui nós temos um videozinho. Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum, é a nova encíclica do Papa hoje apresentada, que traz a ecologia para o centro das preocupações da doutrina social da Igreja, assumindo a inspiração em São Francisco de Assis. Questa nostra casa si sta rovinando e ciò danneggia tutti, specialmente i più poveri. Il mio è dunque un appello alla responsabilità, in base al compito che Dio ha dato all'essere umano nella creazione, coltivare e custodire il giardino in cui lo ha posto. O Papa argentino liga a crise ecológica à crise moral e ao relativismo, apelando a novos estilos de vida e a um entendimento internacional. Lança um convite urgente a renovar o diálogo sobre a maneira como estamos a construir o futuro do planeta, escreve Francisco, para quem as mudanças climáticas são um problema global, com graves implicações ambientais, sociais, económicas, distributivas e políticas. Segundo o Papa, há um consenso científico muito consistente, indicando que estamos perante um preocupante aquecimento do sistema climático. Francisco fala da relação íntima entre os pobres e as consequências da degradação ambiental. Critica o novo paradigma e formas de poder que derivam da tecnologia. Precisamos imperiosamente que a política e a economia em diálogo se coloquem decididamente ao serviço da vida, especialmente da vida humana. Nesse sentido, defende o valor próprio de todas as criaturas, dando um sentido humano à ecologia, porque não é compatível a defesa da natureza com a justificação do aborto. Eu acho que a primeira parte, inclusive, quando eu falava italiano, não precisava nem tradução, né? Para a grande maioria. Mas então vocês viram aí, Laudato Si significa Laudate Deum, o grito do Papa por uma resposta à crise climática, que essa pequena carta, depois que escreveu então a Laudato Si, escreveu a Laudate Deum, em que, vejam ali, Laudate Deum é o título da carta, porque um ser humano
que pretende tomar o lugar de Deus torna-se o pior perigo para si mesmo. Um ser humano que quer tomar o lugar de Deus torna-se o pior perigo para si mesmo. Então, Deus viu que tudo era bom. O texto bíblico que nos motiva do Gênesis, a Bíblia nos mostra que tudo está interligado nas várias realidades que existem no planeta. No Brasil, praticamente o Brasil é um continente, né? A natureza é exuberante, é maravilhosa. Como são lindas nossas cachoeiras, as serras, as chapadas monumentais, os biomas brasileiros, as pessoas e os povos que habitam esta terra. Cada criatura expressa a sua singularidade do amor de Deus. Tudo está interligado. Isso. E eu queria passar essa música para vocês. Planeta Terra, que foi que fizemos contigo, ó Mãe Terra? Secamos as tuas fontes, sujamos os teus riachos, cortamos as tuas árvores, exterminamos os teus animais, poluímos os teus ares, conspurcamos os teus mares, depredamos tuas entranhas e te ferimos da cabeça aos pés. E não fizemos mais porque ainda não deu tempo. Planeta Terra, planeta Terra, quanto tempo aguentará? Senhor, dono da vida, toque a mente dessa gente e te mata lentamente, que não tem nenhum respeito, que não sabe conviver. Que o Senhor, dono da vida, nos eduque todo dia pra viver em harmonia, com o verde e com as águas, é assim que tem que ser. Planeta Terra, planeta Terra, quem te mata e te tortura, quem te fere é pecador. Quem te mata e te tortura, não respeita o Criador. Que o Senhor, dono da vida, toque a mente dessa gente e te mata lentamente, que não tem nenhum respeito, que não sabe conviver. Que o Senhor, dono da vida, nos eduque todo dia pra viver em harmonia, com o verde e com as águas, é assim que tem que ser. Planeta Terra, planeta Terra, quem te mata e te tortura, quem te fere é pecador. Quem te mata e te tortura, não respeita o Criador. Catequese, ou vocês vão ficar até meia-noite aqui comigo hoje à noite. Não dá, né? Mas então, sim, ali tem a parte do ver, isso, Abraão no agir, tem a parte do ver, que a gente faz, né? A parte do iluminar, o que a palavra de Deus, ela nos ajuda, o que a palavra de Deus nos ilumina, desde lá, começando do Gênesis, né? E Jesus, qual foi a relação que Jesus teve com a natureza? Ora, são muitas parábolas, pode ir passando até quase o final, que tem um videozinho.
a relação de Jesus com a natureza foi maravilhosa. Por exemplo, quantas parábolas que Jesus nos conta, né? Sobre a semente, por exemplo, falando do reino. A semente que cai em vários lugares diferentes e que ela cresce, ela produz. E antes, e infelizmente, vocês veem assim que o tempo vai passando, né? Isso. E então, assim, o nosso colocar... Isso aí. Estamos aqui nos entornos da EMEI Paraíso da Criança, no município de Horizontina, região noroeste do estado do Rio Grande do Sul. É uma escola em turno integral e atende crianças de 0 a 4 anos de idade. Desde o ano de 2021, a EMEI Paraíso da Criança está comprometida e zelando pelos cuidados do meio ambiente. No ano de 2021, quando nós estávamos retornando do período pós-pandêmico, a escola escolheu o grande tema cuidado para envolver e zelar o cuidado com o outro, com a natureza, com a mãe terra, principalmente. E esse tema norteou os grandes projetos da escola ao longo desses 4 anos, intitulado como Horizontina, meu lugar encantado, meu paraíso. Dentre várias ações desenvolvidas a nível de escola, uma delas foi a entrega de 250 mudas de IP que resgatam os biomas naturais. Essas mudas foram distribuídas a toda a comunidade escolar. No segundo ano, o projeto Manacá, também, como culminância do projeto, foram distribuídas mais 250 mudas de manacás. No terceiro ano, nós decidimos, junto com toda a comunidade escolar, de montar uma mini agrofloresta urbana nos entornos da escola, que tem como grande objetivo sensibilizar toda a comunidade escolar sobre a importância de recuperar os biomas nativos, o solo, o oxigênio, aproximar as crianças dos elementos naturais, promovendo pleno desenvolvimento e uma vida mais saudável. Proporcionar também conforto térmico ao redor da escola e também despertar nos bebês e crianças bem pequenas a paixão pela terra e o contato saudável com o meio natural. Neste ano de 2024, estamos no 4º ano do nosso projeto e a nossa preocupação com o meio ambiente, ela não acaba aqui, porque hoje as crianças, elas estão inseridas nesse processo e o nosso compromisso continua, porque o cuidado com o meio ambiente, a nossa grande casa comum, ele não acaba, ele deve permanecer. Isso, eu fiz questão de passar esse trabalho na escola, porque nos faz pensar, inclusive com as crianças, adolescentes, né? Na catequese, acredito que dá para fazer alguma coisa assim, mesmo no agir, né? No colocar em prática aquilo que é, então, a campanha da fraternidade que nos convida. Infelizmente, chegou 9h30. Espero que tenham gostado. Ok, então vamos ficar de pé. O Frei me pediu para também fazer uma oraçãozinha e assim concluímos esse nosso momento, esse nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E um bom retorno para as vossas casas. Uma boa viagem.